Amém? Todos acharam? Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa nos conduzir a entender a palavra do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que o Senhor fale conosco esta noite, que Teu Espírito abra o nosso coração, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Pai, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfaz as apetições da carne, porque anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutualmente, a fim de que não conseguis fazer o que queres. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito destas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Até aí, irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de Gálatas 5, que fala sobre os anseios da carne e os anseios do Espírito, né? A carne contra o Espírito. Irmãos, desde quando nós fomos chamados por Deus, nós devemos abandonar tudo que procede do Espírito. Todo fruto do Espírito, tudo que procede da carne, todo fruto da carne devemos deixar de lado e produzir, irmãos, o fruto do Espírito. Começar a produzir de dentro de você aquilo que vem de Deus, aquilo que se revelou a você. Aqui, o que o apóstolo Paulo disse? Renovai pela renovação da vossa mente. O que foi que veio sobre a sua mente e renovou a sua mente? Cristo Jesus. Ele veio sobre você, lhe deu uma nova perspectiva de vida, ele mudou a sua mente para agora as coisas de Deus estão ali fluindo, irmãos. Então, quando conhecemos a Cristo, nós não temos mais que produzir os frutos da carne, apesar que eles estão dentro de nós, apesar que eles estão a todo momento querendo se manifestar. Mas o apóstolo Paulo diz, não permita que esses frutos da carne sejam ansiados em primeiro lugar, mas sim devemos, irmãos, abandoná-los e deixar o Espírito Santo falar, deixar que o fruto do Espírito seja manifesto em nossa vida. Então, como nós vamos ter uma vida que manifeste o Espírito Santo? Como vamos ter uma vida que apague os frutos da carne? Se nós andarmos em Cristo, irmãos. Se nós andarmos numa vida santificada, se nós buscarmos isso, santidade, buscarmos se limpar a cada dia. Hoje estamos vendo algo completamente diferente. À tarde eu estava vendo os vídeos de um pastor, e ele chegava no meio da multidão ali, começava a procurar as pessoas, pegava, começava a dar profecia. Deus vai fazer na sua vida. Pegava a mulher, começava a falar um bocado de quando a mulher caía lá. Eu não via, irmãos, em momento nenhum esse pastor dizer, se arrependa dos seus pecados, largue os seus pecados. Não, mas só um momento ali, Deus vai lhe abençoar, Deus tem isso para você, Deus vai botar você de pé, você vai ser pregador. Irmãos, e nós não vemos esses pastores
pastores dizer arrependa-se. O que foi que João Batista pregava? João Batista só pregava o arrependimento. O batismo de João Batista era o batismo para arrependimento dos pecados. Porque haveria outro que viria após ele, que batizaria com fogo e espírito. Glória a Deus. Mas João Batista veio preparar o caminho para Cristo. Então qual é a preparação para o homem encontrar Cristo? O arrependimento. E quando o homem tem um arrependimento genuíno, os frutos da carne não são mais anseios, irmãos. Não estão mais ali ativos. Porque o arrependimento nos traz uma visão interna. E nós começamos a ver que estamos longe de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de se achegar diante de Deus. Isso só acontece se você tiver um profundo arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Mas hoje, irmãos, você tem que se atentar, você tem que abrir seus olhos. O que o diabo está fazendo, ele está trabalhando dentro da igreja. Ele está tirando, irmãos, o arrependimento. Pois se não houver arrependimento, não tem uma aceitação a Cristo. Você nunca vai conhecer o Senhor verdadeiramente. Porque esses certos pastores chegam lá, tome bênção, tome vitória, tome prosperidade, e não toca em nada. Arrependa, se arrependa, largue os seus pecados, se arrependa. Não fala. Então como essas pessoas vão ter uma transformação de vida? Não tem como, irmãos. Não tem como. O diabo está, irmãos, fazendo o que ele quis, ele tentou fazer com Cristo. Se prostrar aos meus pés, todo esse reino eu te dou. Tudo vai ser seu. Agora você tem que se prostrar a mim. Se prostre. Então o diabo está fazendo isso nas igrejas. Você vai ter bênção, você vai ter vitória, você vai ter... E as pessoas não conhecem a Cristo. Estão ali sendo iludidas com vitória, com bênçãos, com palavras positivas. E você nunca vai se arrepender, nunca vai ter um encontro com Cristo, nunca vai deixar de produzir os frutos da carne, irmãos, se não houver um arrependimento. O apóstolo Paulo aqui diz aos Gálatas, nisto vos digo, andeis no Espírito. Olha o que o crente tem que fazer. Agora veja se esses supostos pastores falam isso nas igrejas. Isso vos digo, andeis no Espírito. Onde é que nós devemos andar na questão? No Espírito. E não satisfareis os apetites da carne, os anseios, a vontade, o desejo. Não, Paulo diz, não satisfareis os apetites da carne. Devemos mortificar a nossa carne. Porque o anseio da carne, a vontade da sua carne, se opõe aos do Espírito. É uma luta, irmãos. O crente anda em luta, porque a todo momento os anseios da carne quer voltar, quer controlar novamente. Veja a sua vida antigamente, o que você fazia? Você odiava, você não queria conhecer a Deus, muitos bebiam, muitos se prostituíam, e chegava de noite, botava a cabeça no travesseiro, dormia tranquilo, porque esses pecados, esses anseios agradavam ao nosso coração, e nós estávamos ali contentes, alegres, porque eu estou agradando o meu coração, porque eu tenho 10 mulheres. Eu estou alegre porque eu vou lá, bebo, me satisfaço. Estou alegre. O anseio da carne, irmãos. A carne era alimentada todos os dias. Mas o apóstolo Paulo diz, porque este anseio da carne se opõe ao que é de Deus, do Espírito. E quando você tem um encontro com Cristo, irmãos, o Espírito começa a lhe controlar. E se você der lugar ao Espírito, vai haver uma batalha, irmão, dentro de você. A vontade vai querer vir, mas o Espírito vai combater.
E aí vai prevalecer o que é bom para você, o que você quer. Se eu quero o Espírito vai prevalecer contra a minha carne, eu vou amortecer as minhas vontades. Mas se eu quero da carne, ela vai crescer e o Espírito vai, como Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito vai se entristecer e vai deixar de falar, e vai deixar de conduzir, porque você deixou o seu anseio da carne. Paulo diz, opõe-se aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõe-se mutuamente, a fim de que não conseguis fazer o que queres. A vontade da carne é não deixar você ser espiritual. A vontade que está na carne é para que você deixe isso e venha alimentá-la novamente. Porém, se deixar que o Espírito nos guie, já não estás mais sobre a lei. É Cristo que vai te guiar, é Cristo que vai conduzir a sua vida. Aí Paulo vem trazer várias manifestações da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério. Adultério é uma forma, é um anseio da carne. Quantos e quantos não estão nesse momento adulterando? E quando nós lemos cá embaixo, irmãos, quando lemos o 21, Paulo diz que todos esses que praticam isso, principalmente adultério, não herdará o reino, está fora. E o que é o adultério? O termo adultério pode se usar tanto para definir a infidelidade em um relacionamento entre dois indivíduos, quanto em sua forma verbal o adjetivo para se referir a algo que foi fraudado ou falsificado. Adultério significa na cama de outro. O nome adultério significa isso, na cama de outro. Então, irmãos, é uma infidelidade. Você tem um cônjuge. E isso, irmãos, é um fruto da carne. Quantas e quantas pessoas estão longe de Deus praticando o adultério? Quantas pessoas estão distantes de Deus e não sabem disso, irmãos? Estão em pecado, pode morrer em qualquer momento. E o salário do pecado é a morte. Qualquer momento ele pode ser lançado nas trevas. Ele mesmo nem sabe disso, pois está praticando o fruto da carne. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Veja bem o que vai acontecer com essas pessoas que praticam o fruto da carne, o adultério. Deus julgará. Deus irá julgá-los. Então isso, irmãos, é um anseio da carne. Outro, irmãos, fornicação. Outro que Paulo condena e que Deus irá julgar. Fornicação. O que é fornicação? Relação sexual entre pessoas que não são casadas ou não possuem um relacionamento estável. Fornicação significa relação considerada pecaminosa. Quantas pessoas estão assim? Irmãos em Cristo estão assim, nessa situação, fornicando, irmãos. E isso desagrada a Deus. Isso não agrada ao Criador. E muitos estão assim nessa situação e nem sabem para onde estão caminhando, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20. Foge da fornicação.
todo pecado que o homem comete está fora do corpo. Mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. E agora devemos lembrar de uma coisa, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, porventura de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais são de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: o pecado que nós cometemos está fora, não está dentro de nós, nós cometemos fora. Mas aquele que produz fornicação, aquele que se relaciona com uma pessoa que não é casado, Paulo diz que ele comete um pecado diante de Deus, porque o vosso corpo não é seu mais. O seu corpo não é mais seu. Se lembra que você foi comprado? Se lembra que Cristo pagou o preço por você? Derramou o sangue dele por você? Então o seu corpo não é mais seu. E Paulo nos lembra que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Então, quando você pratica algo errado contra este corpo, você está praticando com o próprio Deus, porque Ele está habitando em você. Então Paulo vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, como eu posso fazer nada de errado? Não posso. Que estáis em vós, proveniente de Deus, e que sois de vós, e que não sois de vós mesmos. Olha, irmãos, isso aqui é fruto da carne. Quem é crente não pode estar mais nisso, irmãos. Antes praticávamos isso, gostávamos, mas agora que temos a Deus, não podemos mais praticar isso. Não podemos estar mais nestas coisas. Assim, irmãos, eu, como servo de Deus, como irmão em Cristo, como amigo, como pastor, eu tenho que estar chamando a atenção, irmãos. Eu tenho que estar sempre, abre os olhos. Para quê? Para que ninguém caia nessas coisas, irmãos, nesses enganos. Porque hoje está difícil, irmãos. A igreja está alertando os crentes. Está difícil. Abre o teu celular e olha aí para ver o que está acontecendo. É só bênção e vitória. Ninguém prega mais, faz se conserte, se coloca no seu lugar. Você é templo de Deus, você não pode praticar essas coisas. Ninguém está mais falando não, irmãos. Então, irmãos, devemos abrir os nossos olhos. Outra coisa que o apóstolo Paulo vem nos dizer, impureza. O que é a impureza? É um conceito amplo que se refere a tudo que contamina a pessoa e a impede de estar em comunhão com Deus, seja por meio de práticas físicas, morais ou espirituais. É tudo aquilo que impede de estar com Deus. É toda, irmãos, pode ser prática física ou espiritual. Tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, isso é impureza. E o crente não pode estar nisso. O crente não pode praticar isso, porque a impureza, irmão, nos separa de Deus, impede a nossa comunhão com Deus. Então Paulo vem nos dizer, a impureza, foge disso. Foge de tudo aquilo que não agrada a Deus. Vamos ali fazer um negócio. Você vê que aquilo não agrada a Deus, você vai? Meu irmão, você vai, mas eu não quero ir não. Eu não vou não, porque isso aí não é de Deus, eu vou lá fazer o quê? Então o apóstolo Paulo diz, foge disso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7
e o 8. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Para que você foi chamado? Você foi chamado, irmãos, para ser sal da terra. Você foi chamado para você salgar, irmãos. Aquilo que já está querendo ficar ruim, você vai chegar nesse lugar e vai salgar. O sal preserva a impureza. Antigamente ninguém tinha geladeira. O que fazia? Passava sal na carne, ó, ficava um bocado de tempo ali preservado. Jesus pega esse exemplo e traz para o crente. O crente, aonde chegar, tem que salgar. O crente tem que preservar a pureza, irmãos. O crente tem que limpar. O crente não pode ficar mais na imundície, praticando coisas erradas, falando coisas que não convêm, irmãos. A nossa vida agora não é mais a imundície. Nós fomos chamados para ser santos, mas para a santificação. A santificação, porque quem despreza isso, a santificação, não despreza o homem, mas sim a Deus. Então, quando eu quero andar na imundície, eu não estou desprezando o homem, não, estou desprezando o próprio Deus, irmãos. O próprio Deus, eu estou dizendo, deixa para lá, até que tem. Eu estou desprezando a Deus. Então devemos fugir da impureza. Outra coisa, irmãos, lascívia. O que é a lascívia? É a sensualidade, usar de maneira errada e sem domínio próprio. A pessoa lascívia corre atrás dos prazeres sexuais, sem se importar com os limites. A lascívia leva a atos de imoralidade sexual, sensualidade, libertinagem, luxúria. O que é lascívia? Olha bem, irmão, você vai entender o que é lascívia. Aí você vai olhar aí para a rua, você vai ver o que é gente praticando isso. É você botar um short sensual e sair pela rua aí, e as pessoas, gatinha, chamando atenção, irmãos. Isso é lascívia. É você ser sensual. Agora vai na rua para tu ver. Vai na rua. Chega na rua para tu ver quantas e quantas pessoas estão praticando isso e nem entendem o que é isso, nem sabem para onde estão caminhando, irmãos, nem sabem. Estão aí de roupinha toda sensual, mexendo com um senhor, mexendo com o outro, dando uns lancezinhos. Está produzindo a lascívia, algo, irmãos, que lhe empurra para as trevas. E a pessoa fala que não está nem entendendo. Não, eu sou sensual. Os homens olham para mim, quando eu passo para todo mundo ali, e está sendo conduzido às trevas, irmãos. Oséias capítulo 2, versículo 10 ao 12. E agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão, e farei com que toda a sua alegria cesse, os seus dias festivos, as suas luas novas, os seus sabates e todas as suas festividades solenes, e destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, de que ela diz: estas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo as comerão. Deus aqui está condenando o seu povo que se vendeu.
Deus disse que vai destruir tudo, que irá mostrar o seu pecado. E o fruto que o pecado gerou, do que ele ganhou, Deus disse que vai destruir tudo. Imagine, irmãos, as pessoas que estão aí sem saber que estão indo para as trevas, que não herdarão o reino de Deus, mas acham que o seu corpo é um troféu, que é onde passa, as pessoas ali já ficam malucas. Estão praticando pecado, irmãos. Estão praticando pecado. O apóstolo Paulo vem também, irmão, nos dizer algo que praticamos muito tempo, e hoje ainda talvez a gente pratique, irmão. A idolatria, irmãos. O apóstolo Paulo vem dizer, idolatria é o fruto da carne, é o fruto que é produzido pela carne. Prestar culto, ou seja, reverenciar e crer em uma outra entidade, a qual que não seja o Deus Criador de todas as coisas. Deus condena os tais atos. Tudo aquilo, irmãos, que tira o foco de Deus é idolatria. Tudo aquilo que você levanta e coloca em primeiro lugar é idolatria. Você pode idolatrar um filho, você pode estar idolatrando um filho, você pode estar idolatrando um carro, você pode estar idolatrando o dinheiro que você ganha. É idolatria. Tudo aquilo que tira a visão de Deus, você está praticando uma idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 6. Olha o que Êxodo diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem de escultura ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo da terra, ou que está nas águas baixas da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o teu Deus. Sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. Irmãos, ou você queira ou não, Deus tem um mandamento, irmãos. E o crente, irmãos, o crente que conheceu a Cristo, vive nesse mandamento, irmãos. Mesmo que muitas vezes este mandamento de Deus não favoreça o que você quer, não seja o seu gosto, mas o crente conheceu a Cristo, ele vive para Cristo agora, irmãos. Então a vida dele é glorificar o Senhor. Ele não pode ter nada que impeça a visão dele com Deus, porque quando eu levanto algo, eu estou levantando algo idólatra. Eu estou tirando a adoração de Deus e colocando naquilo, meu filho, meu carro, meu dinheiro, minha casa. Estou tirando a adoração que só requer ao Criador, irmãos. Estou tirando uma adoração que só requer ao Criador. Outro que muitos estão aí encerrados nisso, sendo enganados por demônios. Olha o que o apóstolo Paulo fala: feitiçaria é o fruto da carne, é algo que a carne anseia, porque é algo que é obscuro, é algo que é oculto, e isso atiça as pessoas. O que é feitiçaria? Prática de magia que busca alcançar, através de meios ocultos, resultados extraordinários, que não pode ser explicado pela lei natural, geralmente atribuído a seres sobrenaturais.
É algo que fascina, encanta e traz sedução. É algo, irmãos, que os demônios têm em mão e está enganando muitos. Muitos estão enganados. E Paulo diz que isto é o fruto da carne, porque traz fascínio, traz encantamento, traz sedução. Isso encanta as pessoas, traz fascínio, isso seduz as pessoas, porque eles querem algo por detrás disso. Por que eu procuro algo oculto? Porque eu estou precisando de algo. Eu não quero esperar a vontade de Deus, então eu vou em um lugar mais fácil, que possa me dar o mais rápido possível. Mas isso, irmãos, Paulo coloca como fruto da carne, e é uma desobediência a Deus. Levítico capítulo 19, versículo 31. Não considereis os que têm espíritos familiares. Esses aqui são aqueles que buscam outros espíritos em buscarem feiticeiros para serem contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, Deus dá uma ordem ao seu povo. Não considereis os que têm espíritos familiares. Nem buscareis feiticeiros, agoureiros, para serem contaminados por ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então o crente não necessita disso, irmãos. O crente não busca estas coisas. Por quê? Porque temos a Deus, irmãos. Temos um Deus poderoso que tudo pode, irmãos. E nós não precisamos destas coisas, irmãos. Paulo diz algo que muitas vezes, irmãos, nós manifestamos. Apesar de sermos crentes, ainda há uns momentos que manifestamos este fruto da carne, o ódio. O ódio. Muitas vezes, irmãos, se nós vacilarmos, ele nos toma. E quando ele nos toma, irmãos, ele tira a nossa mente. O ódio consegue tirar o centro da nossa vida, a mente. Ele toma a mente e você faz algo que você depois vai dizer: meu Deus, eu fiz aquilo. Meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Porque no momento que você deixou a carne falar, a carne, lembra lá que Paulo disse que a carne milita contra o espírito. Então, quando nós damos a vontade do ódio, nós estamos produzindo o fruto que é da nossa carne. Ela nos toma e você age de uma forma como um animal, irracional. O ódio é um sentimento de profunda antipatia, desgosto, raiva, rancor, profundo inimizade ou repúdio contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu oponente. Olha o que é o ódio, irmãos. Olha o que o ódio produz: desgosto, raiva, rancor, profunda desamizade, ou mesmo destruir o seu oponente. No momento que ele te toma, a tua carne está ansiando por isso. Antipatia, desgosto, rancor, profunda desamizade. Eu quero destruir aquela pessoa. É algo que lhe toma, que você não percebe isso, irmãos. Mas isso é um anseio da nossa carne. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Toda amargura e ira, cólera e tumulto e blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. E sedes amáveis um para com os outros, compassivo, perdoando-vos uns aos
aos outros, como também Deus nos perdoou por causa de Cristo. Paulo diz, irmãos, que isso tem que ser arrancado da nossa vida. Nós não podemos produzir isso. Isso tem que ser tirado. Por quê? Seres amáveis. Irmãos, o crente anda ao contrário do mundo, irmãos. O mundo te diz, se a pessoa te der um tapa ou te desfazer de você, faça pior. Faça pior. Mas Cristo não, irmãos. Mas a lei de Deus é completamente diferente. O apóstolo diz, seja amáveis uns para com os outros, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou por Cristo Jesus. Você vê que é completamente diferente. E quando, irmãos, entendemos estas coisas, começamos a entender o que é a sua carne, o que é o Espírito, nós começamos a ter armas para lutar contra os anseios da carne. Quando nós entendemos a nossa posição, quem é você agora, o que é que está em você, quem te conduz, nós começamos a ter armas. Para quando esses momentos querer se levantar, você vai combater isso. Você vai estar com a armadura, e ele não vai conseguir entrar em você, irmãos. Você vai tentar, vai conseguir apagar o ódio, apagar a raiva, e assim produzir o que é de Deus, produzir o Espírito. O apóstolo Paulo fala, discórdia. O que é uma discórdia? Em quem não há acordo, olha, em quem não há acordo, sem acordo, desacordo, falta de entendimento, com desavença, tendência à inclinação para a guerra contra outro. É aquela pessoa que você quer ter um acordo, mas ele não quer, ele não consegue apaziguar aquela confusão. Ele quer briga, ele quer, não, eu vou destruir, eu vou matar. Isso é uma pessoa que tem discórdia em seu coração. Ele não consegue ter paz, mas sim, ele sempre vai correr para brigar, para a luta. Não consegue apaziguar as coisas. Não tem paz no coração, irmãos, para conseguir apagar aquela raiva e começar a pensar o que está fazendo. Olha o que Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19 diz, Provérbios 6, 16 ao 19. Aqui. Provérbios 6, capítulo 16 ao 19. Estas seis coisas o Senhor odeia. Sim, sete são abominações para ele: o olho orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e aqueles que semeiam discórdia entre irmãos. É aquele que tem discórdia em seu coração, irmãos. É aquele que não consegue apaziguar a briga, mas sim ele incentiva mais a briga. Ele procura cada dia mais, irmãos, aumentar a confusão. Ele não entra para dizer, parou, acabou, está tudo bem. Não. Ele vem aumentar a confusão e não ter um momento de paz. Esse é aquele que tem discórdia ao seu coração. É um fruto da carne, irmãos. O apóstolo Paulo vem dizer também, rivalidades. Irmãos, talvez a gente venha praticar estas coisas, né? Rivalidade. O que é a rivalidade? Competição entre duas ou mais pessoas
instituição ou grupo que pretendem a mesma coisa, que têm o mesmo objetivo. Rivalidade. E nós vemos isso muito na igreja, irmãos. Pela rivalidade por causa de cargos, por causa de lugares maiores. Irmãos entram em disputa. E isto é um anseio da carne, é produzido pela carne. Quando eu entro, meu irmão, para disputar algo, quando eu quero, irmãos, eu quero aquilo e vou brigar com qualquer um para conseguir aquilo. Isto é uma rivalidade. O crente não pode produzir isso, irmãos. O crente já nos diz, quando te pedir a tua capa, dá também a tua túnica. Quando ele te mandar, caminha comigo uma milha, você caminha 2. O crente não anda em rivalidade. O crente prefere perder do que estar brigando. Não, é meu também, eu não vou largar. Isso não produz do crente, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 3, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere o outro melhor do que a si mesmo. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, nada se esteja entre vós com contendas, nem vanglória. Eu sou melhor do que você. Eu sou melhor. Não, o apóstolo Paulo diz que isso não tem que acontecer, mas por humildade de espírito. Olha o que o crente tem que produzir: humildade de espírito, irmãos. Irmãos, devemos abrir os olhos, porque nós estamos com isso tudo dentro de nós ainda, irmãos. Esses anseios da carne ainda estão em nós. Não saiu não, irmãos. Somos crentes, sim. Nos arrependemos dos nossos pecados, sim. Entregamos a nossa vida a Cristo, sim. Mas se vacilarmos, eles voltam novamente. E se você não abrir os seus olhos, ele te domina. Ele te domina. Irmãos, quantos irmãos estão sendo dominados pelos anseios da carne? Quantos irmãos que o Espírito Santo já não consegue falar mais, porque eles taparam os seus ouvidos, e a produção deles agora é os anseios da carne. O Espírito foi apaziguado. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Quantas pessoas estão no mundo que não sabem que essas coisas irão incliná-lo para o inferno, para o Sheol, para o Hades? Quantas e quantas pessoas? Então, irmãos, nós que conhecemos a Cristo, devemos, irmãos, fugir disso, para que o nosso exemplo, irmãos, venha tocar em outros corações, para que outras pessoas vejam isso em nós e se atentem. Irmãos em Cristo, pessoas que estão no mundo, procurem saber o porquê ele é assim. Porque ele não entrou em rivalidade comigo, ele deixou para lá. Então, irmãos, não podemos deixar que esses anseios venham nos dominar, que nós venhamos deixar o Espírito Santo falar, irmãos. Irmãos, tem mais coisas a se falar, mas eu vou deixar até aqui. Sábado que vem a gente termina com os anseios da carne. Após terminar no próximo sábado, no sábado que vem a gente começa os frutos do Espírito, para a gente entender o que nós devemos produzir. Então vamos ficar até aqui esta noite, para não ficar muito extenso. Amanhã a gente já tem Santa Ceia, então vamos ficar até por aqui. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe.